A paz do Senhor. Glória a Deus. Aproveitando que você está em pé aí, abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 1, versículo 27. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, 27 diz assim: acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que estão firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários. Eu gosto da outra versão, em que em nada estais intimidados pelos adversários. Continua lendo. Pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação. É isto da parte de Deus. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim, e que agora estáis ouvindo, que continuam a ter. Portanto, se existe alguma... Agora o capítulo 2, versículo 1, continuando. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Pai, aqui está a sua palavra, e ela é viva, eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão da alma do espírito junto às medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Do outro lado estou eu, falho aqui, Pai Celestial, dependente de Ti. Senhor, que todos nós possamos da mesma forma, Pai, continuar agora Te adorando, ouvindo a Sua voz, conectados com o céu, não conectados com as coisas da terra, mas com o céu, que nós possamos continuar assim, ouvindo o que o Senhor tem a nos ensinar, a nos falar, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, irmãos, pode sentar. O apóstolo Paulo, ele escreveu, pelo menos das questões registradas no Novo Testamento, 13 cartas do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele falou muito sobre fé, mas eu quero destacar que, além de ele falar muito sobre fé, ele falou de que forma devemos viver, de que forma nós devemos nos comportar como cristãos, como os defensores da fé cristã. E a carta de Filipenses é uma daquelas cartas que Paulo, inclusive, estava preso, mas ele não cessava de escrever, de ensinar. E ele, inclusive, algumas Bíblias têm esse tema, tem um subtítulo em cima, né? A unidade cristã na luta. Queridos, a cristandade sempre teve lutas. Cada luta concernente ao momento presente de que cada cristão estava vivendo, cada época, cada dia, cada tempo. Mas no meio dessas lutas, ele vem e escreve: vivem acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. O que é viver da forma digna do Evangelho de Cristo? Em Lucas 9, 23, Jesus nos ensina
como nós devemos viver do modo digno de Cristo. E é muito interessante, já vou ler já, Lucas 9, 23, que vocês viram que ele escreveu no 29, porque vos foi concedida a graça de padeceres por Cristo, e não somente de crerdes nele. Tem muitos cristãos nominais hoje, que só creem em Jesus, mas não padecem nada por ele. Sendo que Jesus disse lá em Lucas 9, 23, dizia a todos, Jesus, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Tem muito cristão, irmãos, cristão cruz velcro. Sabe o que é velcro? Velcro é aquele negócio que gruda assim, mas você vai lá e desgruda. E tem muito cristão velcro. Ele usa velcro na vida dele, cristã, aí uma hora ele gruda na cruz, mas na hora que ele quer, ele sai da cruz. Então, não é dessa forma que eu tenho que viver carregando, ter essa cruz todos os dias. E é essa forma que Paulo fala, viver acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Viver o Evangelho de Cristo é tomar a cruz de Cristo todos os dias. Não é apenas crer. Paulo diz, e não somente crer nele. Você crê em Jesus? Quantas pessoas nós encontramos crendo em Jesus? Você pode abordar as pessoas. É raro ver alguém te responder, eu não creio. Não, todo mundo diz que crê, mas a gente tem que ser diferente dessas pessoas que apenas creem. Então, viver do modo digno é testemunhar de Jesus. E aí ele pega e fala assim, que eu estendo ausente, eu ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. O que as pessoas ouvem de nós? O que as pessoas ouvem de mim, de você, de nós como igreja? O que as pessoas estão ouvindo? E eles vão ouvir o resultado do modo digno de viver de Cristo. Modo digno de viver de Cristo. Então, firmes num só espírito, numa só alma, em paz, em unidade. É crer na mesma coisa. Eu creio na palavra, eu vivo a palavra, eu falo a palavra. É assim que nós devemos viver. Falar de Cristo. Falar de Cristo. Enfim, ele continua dizendo, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Irmãos, infelizmente tem muito cristão intimidado. Mas vamos aqui separar. Que adversários eram estes? Os adversários da época de Paulo eram adversários que, se eles saíssem com a Bíblia debaixo do braço, seriam já apedrejados na rua, possivelmente. Mas hoje as pessoas estão intimidadas por outras coisas, inclusive intimidados por eles mesmos, intimidados por apatia, intimidados por desânimo. Irmãos, intimidados pelos problemas, intimidados pelas adversidades. Como temos tido cristãos abatidos, desanimados. E sabe o que o inimigo está usando? A gente tem percebido isso. O inimigo está usando muitos dos problemas pessoais das pessoas para intimidar ele. A ponto de muitos cristãos estarem dizendo para si mesmos, será que tem valido a pena ser cristão? Qual a vantagem que eu levo nisso? Não devia levar nenhuma. Porque a gente é servo. E ele estava falando, e que em nada, gente, não é um pouquinho. Ele podia ter escrito, olha, não deixe-se intimidar pelos adversários. Não. E que em nada estáis intimidados. Eu gosto do apóstolo Paulo, porque ele fala sempre, ou é imperativo, ou é atuação presente. Não, eu quero dizer que vocês não estejam intimidados. Irmão, para um pouquinho, o que tem intimidado você? O que é intimidar? Intimidar é algo que vem nos acuar. Intimidado é algo que vem nos reprovar, nos confrontar de forma negativa. Ser intimidado.
ser colocado em dúvida sobre nós mesmos, a identidade, já foi falado aqui. O que tem intimidado você? E o contexto aqui, os adversários que eles estavam falando, que Paulo estava falando, eram adversários que matavam. Eram adversários que vinham e tiravam tudo deles, tudo. Eles perdiam tudo, só por serem cristãos. E quando não, eram presos, a família inteira. E Paulo dizendo para eles não serem intimidados. E nós, muitas vezes, estamos sendo intimidados. Eu recomendo esse livro até hoje, porque muitos de nós não nos conhecemos. Nós todos devíamos nos conhecer. E eu sempre recomendo aquele livro do Tim LaHaye, Temperamento Transformado pelo Espírito Santo. Nós precisamos conhecer os nossos defeitos e as nossas virtudes. E tem muito cristão sofrendo por conta dos seus defeitos, porque não se permite ser tratado pelo Espírito Santo. E aí passa a ser intimidado por seus problemas. Não permita, irmão, irmã, que problemas que você vive, que te cercam, te intimide para abater a tua fé. Deixar de faltar. Qualquer dia, uma vez eu vi o Silas Gonçalves pregando aquela mensagem, estou entregando aqui, se tiver pastor aí, não é para anotar não, hein? Aquele texto que Jesus chegou na reunião dos apóstolos e Tomé não estava. E a Bíblia conta que em outra oportunidade Tomé estava. Então não falte a reunião, como Tomé faltou. Então a gente não se permita ser intimidado, porque os filipenses eram uma igreja forte, uma igreja que ele poderia pedir isso. Então existem adversários que reprovam as atitudes cristãs, que você não seja adversário de você mesmo. E se você está passando por um embate, por uma intimidação no seu emprego, no seu trabalho, na sua vizinhança, permaneça firme, do modo digno de viver como cristão, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. E você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém ou não? E ele continua agora falando assim, pois o que para eles é prova evidente da perdição, veja só, para o mundo, as pessoas acham que nós estamos perdendo tempo. Vocês estão perdendo o seu tempo. O mundo inverte os valores da cristandade, do cristão fiel. É isso que ele está falando. Pois o que para eles é prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, é isso da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padeceres por Cristo, e não somente de crerdes nele. Irmãos, a começar desse que vos fala, a gente tem que ser muito melhor do que apenas crer. Nós precisamos ser muito melhores do que apenas crer. Porque não sei quantos % da população brasileira crê. Mas ser de fato, quantos somos? Ele continua dizendo, pois tendo o mesmo combate que vistes em mim, e agora ouvistes. E aí ele continua, né? Ele continua falando algo, né? O apóstolo Paulo sempre viveu padrão elevado da cristandade. Ele sempre pediu um padrão elevado para os cristãos. Completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Por isso que uma das coisas que nós devemos dar valor é congregar, é estar num PG. Porque um ajuda o outro, um anima o outro, um puxa, eleva o outro, estando em unidade. A igreja, ela deveria e deve ser vista como uma mesmo. E o apóstolo Paulo estava pedindo isso, completai a minha alegria, com o mesmo modo de pensar. E por isso que não pode ter no nosso meio, a gente tem que ter sabedoria. Uma das perguntas que eu sempre recebia aqui,
nos anos, já faz 22 anos, a gente anda junto, eu e o AP andamos juntos há muitos anos. Nós pensamos diferentes, somos pessoas diferentes, mas dentro do propósito de Deus estamos unidos em um propósito. Servimos com um propósito, com uma alegria, com um ânimo. Então, igreja, nós podemos ser diferentes, mas na questão da fé, na questão da unidade da fé, nós devemos ser iguais. Nós devemos puxar aquele que está mais abatido, para que todos nós possamos ser unidos. É um padrão. Então, o apóstolo Paulo está ensinando isso, e ele dá a receitinha, continua dando a receita para baixo. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Ninguém gosta de ser confrontado. Ninguém gosta. Mas às vezes é preciso. Quantas pessoas que deixam de estar em unidade, porque na primeira adversidade com um irmão, permite-se esfriar. Não. Não é ser hipócrita. É aprender a ser tratado na unidade. Na unidade. Todos podemos ser diferentes, ter pensamentos diferentes, mas dentro do propósito de Deus somos todos iguais. Queremos glorificar a Deus, queremos servir a Deus, queremos ver o propósito de Deus sendo manifestado, tudo para a glória de Deus. Então, por isso que ele fala, queremos amar, queremos estar unidos, a humildade é preciso, considerando cada um aos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é de todos. O que tem intimidado você? Essa palavra ela vem não como sentido de cobrança, mas para nos animar na fé, que aqueles irmãos de Filipos, eles viviam debaixo de uma opressão de Roma. E eles estavam recebendo uma palavra, não se intimidem, mas pelo contrário, se levantem. Não se intimidem, mas pelo contrário, não se abatam. Não se intimidem, reanimem-se na fé, se fortaleçam na fé, porque vale a pena servir a esse Deus. E na unidade, nós precisamos ser humildes. A humildade tem que estar presente, senão vai ser difícil. Quando alguém vem falar algo, existem os dois lados. Alguém vem falar algo, ele está certo, você está errado. Vai precisar de humildade. E pode haver o outro exemplo. Ele está errado e você está certo. Vai precisar de humildade. Então a humildade precisa estar presente no nosso meio, na nossa vida, na nossa história. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Quem tem intimidado você? Como que nós estamos no nível? Nós estamos apenas crendo ou já estamos padecendo por Cristo? O que precisamos da humildade nos nossos relacionamentos, dentro da igreja, em casa. Talvez, não sei se alguém está passando por um momento de adversidade com pessoas. Será que a humildade não está fazendo falta em mim, em você, em nós? Eu vou me calar para que possa fazer a oração, mas o propósito dessa mensagem, não basta crer, é preciso padecer por Cristo. Não se deixe intimidar, porque vai valer a pena ser cristão. Então, ore pela sua fé, ore pela sua vida cristã nesse momento, para que eu e você possamos sair daqui fortalecidos pela palavra de Deus e continuar firmados no propósito que Deus tem para nós. Pai Todo-Poderoso, dizer que é fácil ser cristão, não é tão fácil dizer que é, Pai. Mas o Senhor nos quer cristãos que possamos ter dia a dia, carregando a sua cruz, Jesus. Padecer por Cristo, renunciar,
Pai Celestial, quero orar, Pai Celestial, se houver alguém aqui, Pai, que tem sido intimidado por pessoas acerca da sua fé. Eu quero orar, Pai, por pessoas, Pai Celestial, e já oro, Pai, que nem têm sido intimidados por pessoas, mas por si mesmos, Pai. Pai, por adversidades que estão passando e se mostram abatidos, abatidas, Senhor. Nessa noite eu peço o Espírito Santo de Deus, reanima-os, fortalece-os, para a glória de Deus, Pai Todo-Poderoso. Meu Pai, a começar desse que vos fala, Senhor, que a humildade esteja presente, Pai, porque nos relacionamentos não é possível, Pai, termos relacionamentos ricos se a humildade na unidade não estiver presente, Pai. Porque uma hora vamos ouvir o que não queremos, vamos falar o que não devemos, e se não houver humildade, a unidade pode ser quebrada. Mas, Pai, agora, Pai, nós oramos o que nós almejamos, Pai Celestial. Almejamos essa palavra que o apóstolo Paulo disse, que nós possamos ser unidos, Pai Celestial, no mesmo amor, unidos de alma, ter o mesmo sentimento, Pai Celestial, dentro da nossa casa, dentro da sua igreja, Pai. Pai, nós te louvamos, Pai Celestial, por esse tempo que temos passado aqui. Pai, nós te louvamos por cada irmão e irmã que congrega nesse lugar, Pai. E nós queremos te glorificar, Pai, e que as pessoas nos vejam, Pai Celestial, como pessoas defensoras do Evangelho de Cristo, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém.